A paz do Senhor, seja bem-vindo aqui ao nosso estudo, as 8 armas do cristão. Falamos sobre a primeira, que foi a oração, e hoje nós estamos na segunda arma, que é o jejum. Vamos mostrar aqui a força que o jejum tem como uma arma de guerra, é uma das armas do cristão. Eu estou botando assim a primeira oração, o segundo jejum, não que seja ordem aí numérica, um depois do outro, mas que eu enumerei as 8, mais aqui tem outras armas. O jejum vai entrar no estudo de hoje. Se você não acompanhou o estudo número 1, se você está aí no canal no YouTube, ou no Facebook, ou aí no Instagram, é só olhar os links aí embaixo, que você vai ver aí sobre o número 1, que é a oração. E agora o estudo número 2, que é a segunda arma, que é o jejum. Nesse estudo nós vamos falar um pouquinho sobre a força do jejum. Se você precisar de como jejuar, período e a importância do jejum para a vida cristã, então você pode olhar aí outros vídeos que eu tenho sobre jejum, que está na descrição aqui, tanto no Facebook, Instagram, como aqui em cima, se estiver no canal do YouTube. Confere, vale a pena você se aprofundar nisso daí. Então pegue sua Bíblia, não saia daí, olhe direitinho, que nós vamos botar bastante versículos bíblicos de bastantes bíblias e versões diferentes para você aproveitar o estudo de hoje. Vai compartilhando, se está no YouTube, se inscreva, se está no Instagram, começa a seguir, se está no Facebook, compartilha para os amigos, para todo mundo se aproveitar aqui desse estudo poderoso, que é a segunda arma do cristão, o jejum. Vamos ver o que é jejum? O jejum é abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito específico. Esse é o jejum. E a Bíblia, ela ordena que a gente possa jejuar? Não, a Bíblia não ordena que você é obrigado a jejuar ou manda você jejuar. Tinha sim em Israel, vou deixar a referência aqui, Levítico 23 e 27, tá também aqui, ó, Jeremias 36, 6 e Atos 27, 9. Vou colocar para vocês, que está aí as referências, que tinha até um dia que era o dia do jejum. Paulo lembrou disso lá nas cartas dele em Atos. Então existia, mas não, a Bíblia não fala que você é obrigado a jejuar. Apesar de que Jesus jejuou, muitos homens de Deus como Elias, como Isaías, como também Daniel, como Moisés, eles jejuaram. Então não é errado você jejuar. Por muito tempo a igreja ficou presa que não tem nenhuma ordem mandando você jejuar. E aí parou de jejuar. Mas não significa que seja proibido você jejuar. Então, pelo contrário, é uma arma do cristão e você pode usar essa arma poderosa, porque muitos que fizeram uso dela aproveitaram e tiveram êxitos. Como se jejua? Você começa o seu propósito. Como é que faz o propósito, pastor? Você, quando jejuar, eu vou deixar aqui a referência para você, Mateus 6, 16, 18. Quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuam. Sim, o teu pai em secreto, o teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, tem recompensa para quem jejua. Então, nós vemos aí que não é de graça. Você jejua e aí você tem recompensa que o Senhor, mas você não precisa sair mostrando. E aí a grande pergunta que me pergunto, pastor Wagner, não pode falar que está jejuando? Quando você jejua tem que ficar quieto? Não vamos interpretar literalmente no pé da letra isso daqui. Jesus estava dizendo que você não precisa se amostrar com isso para dizer, olha, eu sou crente mais do que você, estou jejuando. Você não penteia o cabelo, você não unge a cabeça, que era o perfume da época, não é? Você fica nas esquinas mostrando que está jejum, porque nos hebreus, no judaísmo, eles tinham que jejuar pelo menos 2, 3 vezes por semana, então eles ficavam disputando. Mas se você falar também, você não quebrou o seu jejum. Por quê? Porque se fosse assim, Jesus, como é que eles todos sabiam que Jesus jejuou? Porque só estava ele lá. Ele contou para os discípulos escreveram, chegou até mim. E hoje eu também gosto de fazer o jejum. E se eu estou pregando para você, você vai se motivar também a jejuar. E tanto que eu comecei a jejuar porque eu ouvi alguém falando para mim, uma arma poderosa, eu também jejuei. Então você não precisa esconder, e não é errado esconder, só não precisa falar, eu estou em jejum, estou no propósito. Agora, por exemplo, tá o casal em casa, aí levanta, a família vai toda
tomar o café da manhã, que é o de jejum, juntos, não é? Aí, quer tomar café? Não, não quero. Por quê? Tá passando mal, tem alguma coisa? Então, não, hoje eu estou no propósito, não vou almoçar. Hoje estou no propósito, não vou tomar café. Não é errado você falar, mas sim tocar a trombeta, colocar no alarme, botar no Facebook, hoje eu estou no jejum, ir lá para a rua e dizer assim, estou jejuando, não tem necessidade, porque a sua recompensa já está aqui na terra. Deixe que o Senhor, Ele que possa te abençoar e te recompensar. E o tempo, pastor? Eu quero falar um pouco sobre o tempo. O tempo, um dia, o jejum da expiação. 3 dias, o jejum de Esther. E o de Paulo também. 7 dias, o jejum por luto, por morte. Onde foi isso? Em Saul. 14 dias, jejum involuntário de Paulo e os que estavam com ele. Aonde? No navio. 21 dias foi o jejum de Daniel em favor dos que estavam em Jerusalém. 40 dias foi o jejum de Jesus no deserto, por exemplo. Também eu quero falar sobre o jejum de Elias e também de Moisés. Como eu vou falar para você que Jesus aqui, vai ser a referência em cima para você, Mateus 4, versículo 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então observe que Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites e depois foi tentado pelo diabo. E teve fome. Não fala aqui que ele ficou sem beber água. Então Jesus ele fez o jejum normal, que é possível você fazer um jejum de 40 dias, ficar até 40 dias sem comer, com acompanhamentos médicos, por um propósito específico, sendo que orientado pelo Senhor, não por conta própria. Jejum como arma do crente não significa que seja uma greve de fome, que você diz assim, eu não gostei daquela pessoa, você vai lá e quer fazer um jejum para poder atingir ela, seu inimigo, que você quer uma bênção do Senhor e você vai lutar com o Senhor com jejum. Não é greve de fome. Jejum significa que você está matando, mortificando a sua carne, as suas vontades carnais. Você não está maltratando o seu corpo. Porque você fazer um jejum com mais de 40 dias, nem todo organismo aguenta isso. Você pode não recuperar mais, pode ter anemia, pode ter doenças no seu corpo, leucemia, qualquer outro tipo. A medicina fala isso. Mas não significa que você não possa jejuar. É uma arma poderosa e tem resultados. Como o jejum que nós falamos aí de Esther foi de pão e água. Ela fez sem comer e sem beber durante 3 dias. 3 dias você pode fazer sem comer e sem beber. Samuel fez sim o de 21 dias, mas ele só comia legumes. Então ele comia, bebia água, mas ele ficou 21 dias só comendo. Ele disse também que comia não coisas assim gostosas, abriu mão das iguarias, não é? Então você pode aí, você gosta de sorvete, se você vai fazer um jejum e você está acostumado com chimarrão, com café, você vai até sentir dor de cabeça, é abstinência, porque você está viciado naquilo ali, já entrou o vício. Então precisa matar um pouquinho as suas vontades carnais, não matar o seu corpo até que você sinta dor com aquilo. Claro, Daniel trabalhava e não podia fazer um jejum de 40 dias. Jesus ele foi até o deserto, foi levado. E lá ele jejuou, mas claro que ele tomava água. Agora eu quero falar de Moisés e de Elias. E eu vou ler essas duas passagens para você. Êxodo 34, 27 e 28. Disse o Senhor a Moisés, escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Está aí a referência de Moisés, que ele ficou 40 dias com o Senhor sem comer pão e sem beber água, sem alimento nenhum, mas foi uma coisa sobrenatural, ele foi alimentado pelo Senhor. Como também Elias, que fala aí no livro de 1 Reis, vou deixar a referência direitinho para você olhar, que ele foi alimentado pelo anjo do Senhor, comeu e bebeu e andou 40 dias e 40 noites sem precisar se alimentar. Mas foi um alimento espiritual, um alimento sobrenatural. É um milagre. Se Jesus consegue levantar mortos, consegue curar da lepra, consegue multiplicar pão, não consegue dar um alimento que possa ficar 40 dias sem comer e sem beber? Mas foi uma coisa sobrenatural. Já o jejum de Jesus, você viu que ele ficou sem comer e depois ele teve fome. Ele participava com água. Então tem a diferença ali do jejum. Ele pode ser parcial, ele pode ser total e ele pode ser também alguma abstinência de alguns alimentos. Por exemplo, você pode fazer um jejum de 1 ano sem comer chocolate pelo um propósito. Um propósito, que não seja uma greve de fome. Sabendo que é para matar as suas
para se santificar, se aproximar do Senhor, para matar suas vontades, não para poder fazer prova do Senhor. E muito dá certo isso. Eu quero deixar aqui uma referência sobre Esdras, que jejuou, e olha só o resultado desse jejum. Esdras, capítulo 8, versículo 21. Ali junto ao canal de Ava, proclamei um jejum a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que os buscam, mas o seu poder e a sua ira não são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então imagina que Esdras, ele pegou todos os bens e riquezas de Israel e voltando do cativeiro e chegando ali perto do riacho de Ava, ele chegou e conversou com o povo. Eu fiquei com vergonha de pedir uma proteção, uma guarnição, soldados para o rei. Por que você fez isso? Porque eu tinha falado com o rei que a boa mão, a bondosa mão do nosso Deus seria conosco. E aí agora como é que eu ia pedir uma guarda? Então vamos orar, jejuar, clamar ao Senhor e Ele irá nos proteger. Então imagina que a arma de Esdras ali era o jejum. Um jejum de proteção, não era para ferir ninguém, não era para maltratar ninguém, não era para se defender, era apenas para protegê-los, porque eles estavam com as riquezas deles, o ouro, prata do templo, da época de Salomão ainda, as coisas que tinham lá, pegaram tudo e estavam levando para Jerusalém. Se hoje andar com uma quantia já foi, imagina aquela época, pensa comigo. E eles jejuaram e oraram, e você viu o complemento. Complete depois aí, olha só na sua Bíblia. Nada aconteceu com eles, eles chegaram em segurança, porque eles usaram uma ferramenta, eles usaram uma arma. Que arma é essa? O jejum. Eles não usaram cavaleiros, cavalos, a guarnição do rei, que era o grande império, não usaram ali os soldados, um exército. Eles pediram ao Senhor diretamente, com jejum e oração, e a proteção veio. Deus assim os atendeu. E ele creu, e acredito também eu, talvez você também acredite, que foi porque eles oraram e jejuaram, e Deus falou assim, já estava pensando em proteger, eles estão pedindo, se humilhando, por que não? Protegeu, e eles chegaram em segurança ao Senhor. Também deixo para você uma referência aí de Nínive. Jonas, capítulo 3, vamos ler do versículo 5 até o 10. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelha, provar alguma coisa. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Você conhece a passagem? Deus pediu para Jonas ele ir lá para Nínive pregar o evangelho e pregar lá naquele povo ninivita. Jonas foi para outro lugar, pegou o barco e foi para Tarsis. Você conhece todo o contexto, mas aí ele foi engolido pelo peixe, teve o vento, vomitou ele na praia de Nínive, ele foi lá e pregou de manhã, tarde e à noite, e chegou na boca do rei. Tem um rapaz aí, um certo profeta, pregando aí que nós vamos ser destruídos. Quem é? Disseram que era Jonas. Acompanhe, são 4 capítulos só o versículo de Jonas, mas aí de repente chegou até o ouvido do rei. O que ele fez? Ele rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco, colocou cinza sobre a cabeça, pediu para jejuar, as crianças, os animais, a cidade toda jejuou. Falou, se arrependa o dia todo sobre o mal que vocês fizeram, sobre a ruindade que nós fizemos. Talvez Deus se arrependa e não faça o mal, não deixe vir o mal que está sobre nós. E aí no versículo 10 você viu o que eu li. Deus então falou assim, tudo bem, eles se arrependeram, aceitou o arrependimento deles. Deus não rejeita um coração contrito, abatido, que se entrega, que se humilha na presença dele.
Não que Deus voltou atrás. Eu não penso e não vejo, não é isso que eu estou te ensinando, que o seu jejum consegue mover a mão de Deus. Tem coisa que está decretado, ou meu parente vai morrer. Você vai lá e fala assim, não vai morrer, começa a jejuar para que ele não morra. Não é esse tipo de jejum que eu estou falando. É como arma de oração, de arrependimento, de renúncia, como eu falei, para você mortalizar a sua carne, a sua vontade carnal, não é? Não para você matar o seu corpo. E também não é para você brigar com Deus, porque Deus é soberano. Ele vai fazer a vontade dele, meu irmão. E pronto, você não pode mudar isso. Agora aqui é que esse povo estava fazendo ruindade. É se você está fazendo ruindade. Se você está ruim, fazendo o que é errado, então você precisa matar a sua carne. Então olha que poder, a cidade toda se arrependeu, os animais não comeram nem beberam, as crianças, todo mundo fizeram jejum e Deus aceitou o arrependimento deles. Eles estavam mudando, era eles, não era o próximo. Não é para você jogar em jejum para terceiro, para conseguir uma coisa que você quer. Meu parente está doente, então vou jejuar, só vou comer quando ele levantar da cama. Aí seu parente morre, você fala, Deus não existe. Pronto, não vou mais não acreditar, agora eu vou virar ateu porque ele não ouviu minha oração. Se ele existisse, ele ouviria. Deus não é obrigado a trabalhar por você, ele é soberano. Tem os propósitos de Deus. Você está me entendendo? Para que depois você não saia daí fazendo jejum para conseguir o que você quer. E eu vou te dizer que esse jejum não funciona. Olha bem o que acontece quando Deus falou com Isaías. Isaías, capítulo 58, versículo 3, a parte A. Por que jejuamos nós e não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? E olha a resposta de Deus para eles. Olha como que Deus respondeu. Eis que o dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, exibis o que faça tudo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e para rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Versículo 4. Então olha que o povo, na época de Isaías, eles estavam jejuando para interesse próprio. Como eu estou explicando para você que Deus não vai ouvir esse tipo de jejum. Você botar Deus à prova, eu quero isso, eu quero uma cura, eu quero uma bênção, eu quero aquela porta de emprego, eu quero passar no meu curso, eu quero passar no concurso público, e aí não vem, você diz, Deus não existe, Ele não ouviu e não funciona esse negócio de jejum. O povo está dizendo assim, por que nós rasgamos nossa alma, nós jejuamos e tu não responde? Ele fala assim, nem é para ouvir. E você viu que ele falou embaixo, vocês estão buscando interesse próprio. Isso aí é para matar a tua carne. Você está jejuando porque, Senhor, eu quero se aproximar mais de você. Senhor, eu quero ser mais santo, eu quero matar minha carne, eu quero proteção, eu quero... Ou você está dizendo, eu preciso passar naquela porta de emprego. Isso não é para você entrar nessa porta de emprego. Se Deus quer levar uma vida e você dizendo, não levo, senão não como mais, vai morrer de fome. Não é esse jejum que Deus, isso é barganha. Deus não aceita barganha de ninguém. Nosso Deus é poderoso e Ele não se deixa sujeitar por essas coisas. Se você não se deixa sujeitar por essas coisas, por que Deus vai? Daqui amanhã tem uma pessoa que você que está me ouvindo vai ficar afim de você, às vezes você tem um relacionamento, é casado ou tem sua vontade própria, e essa pessoa começa a orar e jejuar para ter você para ela. Imagina só se Deus te dá você para ela. Não, tem os propósitos. Isso acontece? Não acontece. A mesma coisa não vai acontecer contigo. Por que Ele ouviria a sua oração, não ouviria da pessoa que quer você? Se é uma pessoa que não te agrada. Então, você tem aí a sua escolha, seu direito, não é? Mesma coisa, o Senhor tem o direito dele. Ele dá segundo o propósito dele, não segundo a guerra, a fome. Então aprenda a usar essa arma. A arma que você tem é para bater no seu inimigo e te deixar forte para lutar contra o inimigo, não para sair atirando nos seus e fazendo a sua vontade. Então você não sabe usar essa arma poderosa. Aí você não vai conseguir que ela tenha um efeito eficaz na sua vida. Amém? Então é por isso também que você vai deixar de jejuar. Porque Jesus ele não proibiu ninguém de jejuar. A Bíblia pode até não motivar, mas também não te proíbe. Jesus ele falou assim, ó, em Mateus 6,16, ele disse, quando jejuares. Ele não falou, se você jejuar. Ele falou, quando você jejuar. Então ele esperava que eu jejuasse. Ele esperava que você jejuasse para buscar a presença dele, para fazer uma aproximação. Se aqueles que se aproximam do Senhor, ele tem que adorar o Senhor em espírito e em verdade, e é uma luta do espírito contra a carne. Para você se santificar mais, você precisa então jejuar para matar a sua carne, as suas vontades carnais, mas não para você conseguir seu objetivo natural, carnal, financeiros aqui na terra, não é? As suas vontades carnais
Então é preciso que você mate as suas vontades carnais. Então quando você se jejum, você se aproxima de Deus e mata as suas vontades carnais. Se você for se aproximar do jejum para conseguir os desejos da sua vontade carnais, essa arma poderosa que é o jejum na mão do crente não está no coração seu, não está no coração de Deus. Você não entendeu como é que se usa, você tem que aprender a usar essa arma. Essa arma se usa com você, para você se fortalecer. Tanto que Jesus, quando ele foi expulsar o demônio, ele falou que essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Então tem coisa, às vezes você precisa estar jejuando, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, quando você puder aí, segundo a sua necessidade, entrar no seu quarto, fazer o jejum, se meditar, ficar meditando na presença de Deus, fazer abstinência de alimentos, matar a sua carne, para você estar sempre pronto, preparado. Para se preparar a sua carne, não para poder, eu preciso tocar de carro, faço jejum. O fulano está doente, você faz jejum. Preciso passar nesse concurso público, daqui a pouco você vai se candidatar a vereador e vou fazer um jejum para poder ganhar bastante voto. Não é assim que se usa essa arma. Você tem que saber usar a arma do jeito certo. Então Jesus, ele esperava que você jejuasse. Falou quando jejuares, não falou se você jejuar, não, você espera que você jejum, então pode fazer jejum, não é proibido você fazer jejum, porque você tem vitória quando você jejuma. Você viu que Elias caminhou 40 dias, 40 noites, depois fez um jejum grandão espiritual com o alimento que Deus deu. Espero que com esse alimento que eu estou te dando hoje, com esse estudo sobre o jejum e essa arma poderosa que é o jejum, você ande muito tempo e aprenda a fazer o jejum. Que você faça como de Esther, de sem pão e sem água, não comeu e nem bebeu durante 3 dias e mudou a história. E foi ouvida a oração dela. Deus então, era o que? A vida dela estava em perigo. A vida dela ali estava em jogo. E se ela não jejuasse, ela poderia morrer. Então ela clamou, se humilhou, ela, suas criadas, todos os judeus ali clamaram e Deus poupou a vida dos judeus. Eles clamaram, Deus viu que eles queriam viver, porque às vezes pode ser que não estava lutando pela vida, não é? Então ela jejuou durante 3 dias e durante 3 noites. Moisés, ele ficou lá já 40 dias, Jesus também 40 dias, Elias 40 dias. Aí a gente vê que Daniel ficou 21 dias e ele abriu mão de algumas coisas. Vamos ver só o que Daniel abriu mão. Daniel, capítulo 10, versículo 2 e 3. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso ou desejável, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as 3 semanas. Daniel então fez ali 3 vezes 7, 21, que a gente fala do jejum de Daniel. Ele só comeu legume. Ele não tomou vinho, se fosse hoje não tomaria café, não tomaria refrigerante, não comeria as sobremesas gostosas que tem aí, as iguarias, não é? As coisas desejáveis, estou com vontade de comer isso, aquilo. Ele abriu mão dessas coisas porque ele estava angustiado, ele estava lutando com o jejum, porque ele queria o quê? Queria passar, queria manter o serviço dele, era o emprego? Não, era espiritual. Você viu, se você ler realmente, ele teve uma visão, ele estava pedindo resposta daquilo. Você pode jejuar e orar para conseguir dons espirituais, para poder ter revelação dos seus sonhos que você tem, de ter dons da parte de Deus. Você tem vontade de pregar, você tem vontade de se aproximar do Senhor, mas não para você usar o seu serviço cotidiano. Então o jejum é uma coisa espiritual. E o tempo você determina, precisa ter determinado um tempo que seja aí de 24 horas, 12 horas, não é? Que você abra a mão ali e que você também faça com responsabilidade, sabendo que é uma arma poderosa na mão do cristão. Aquele que sabe usar o jejum consegue ser respondida às suas orações. Paulo também jejuou durante 3 dias. Não comeu, não bebeu e também não estava vendo, porque ele estava na cama e ele ficou aproveitou disso para buscar o Senhor. E aí Deus veio, falou com ele, devolveu a vista dele, Deus, Ananias orou por ele, ele então voltou a enxergar. Então, às vezes, não importa o tempo que você jejua, mas o propósito que você faz. O importante é que não é proibido você jejuar. Você pode, deve e saiba usar essa ferramenta poderosa, essa arma que eu estou colocando como a segunda arma do cristão, que é o jejum, que você consegue
mudar muitas coisas na sua vida, não na vida do próximo, na sua vida, dentro de você. Se você está em depressão, se você está triste, se você está angustiado, se você está chateado, se você está oprimido, se você está aborrecido com alguém, mate isso com jejum e oração. Se tem algum vício, você não consegue parar de fumar cigarro, não consegue parar de beber, não consegue parar de usar droga, não consegue parar com usar pornografia, sabe o que você faz? Use uma ferramenta forte. Vou te dar o nome dessa ferramenta, é a segunda arma do cristão. Qual é? É o jejum. Buscai a ele com jejum para se santificar. Jesus mandou fazer isso, os profetas mandaram fazer isso, os juízes mandaram fazer isso, os reis mandaram fazer isso. Davi, ele usou o jejum, por exemplo. Vou voltar a falar da santificação, mas Davi, ele jejuou ao Senhor, uma criancinha não morrer. Estou deixando a referência aqui para você. E ele jejuou, e a criancinha, filha de Betseba, não é? Morreu. Então, se for para esse caso, não funciona o jejum da gente. Mas a Bíblia manda nós se apresentarmos com jejum para ele. Vamos ver? Joel, capítulo 2, versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Então, para nós voltarmos ao Senhor, o jejum serve para nós se aproximarmos do Senhor, lamentarmos, chorarmos, não é? Para nós buscarmos a presença dEle. Nós conseguimos que a nossa carne realmente seja mortificada, como Paulo falou: não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim como Cristo foi crucificado e matou a sua carne, morreu em carne, viveu espiritualmente, assim também nós estamos matando a nossa carne e vivendo em espírito com o Senhor. Então, se eu quero um vício em mim, eu quero parar com a pornografia, eu quero parar com essas coisas, eu vou fazer jejum para ter força para isso. Então é uma arma poderosa que eu posso usar para a minha vida, para me melhorar. Eu estou mentindo demais, sou muito mentiroso, então eu quero parar. Pastor, o que eu faço? Vamos jejuar? A gente vai jejuar junto para parar com essa mentira. Porque a Bíblia diz que quem mente tem como pai o diabo. Vamos parar com isso. Então, para tirar um vício meu, para tirar uma coisa ruim da minha carne, para tirar algo que está me prejudicando, eu não tenho força para aquilo, porque às vezes você não consegue parar porque você não tem força. Então você pede força ao Senhor e Ele vai te dar. Assim que nós usamos essa arma poderosa que é o jejum na nossa mão. É uma grande arma poderosa na mão do cristão, é o jejum. Muitos outros versículos tem aqui, poderia botar outros mais, mas eu quero parar por aqui e mostrar para você que os patriarcas jejuaram, os reis jejuaram, não é? Os apóstolos jejuaram, buscaram o Senhor com jejum, até Jesus jejuou, e eu deixei algumas referências aí para você. É muito longo o assunto, mas que é uma arma poderosa na mão do cristão, e você, espero ter aprendido a usar um pouquinho essa arma poderosa que é o jejum. Se você gostou, compartilha aí com um amigo. Deixa aí seu comentário, o que você acha, o que você gostaria de saber. Está o nosso contato aí, os nossos também ouvintes que estão aí vão também fazer um chat, vamos conversar, isso muito nos anima. Compartilha, se inscreva nos nossos canais, siga-nos no Instagram, deixa aí os seus comentários no Facebook, no canal no YouTube, para que nós possamos evangelizar, conversarmos, se aproximarmos através das redes sociais que nós temos aqui. E até o próximo, que vai ser a terceira arma do cristão. E eu te aguardo até lá. Fique com Deus.